A soberania de Deus. Mateus, capítulo 20, versículo 15, diz: não é lícito fazer o que quiser com o que é meu? O chefe de família diz: não é lícito fazer o que quiser com o que é meu? O grande chefe dos céus e da terra faz essa pergunta para você: não é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Não existe atributo de Deus que ofereça mais conforto aos seus filhos do que a doutrina da soberania divina. Não pode haver algo mais confortante do que entender o domínio de seu mestre sobre toda e qualquer situação e sobre todas as obras de suas mãos. E entender que ele ainda está assentado sobre seu sublime trono e exerce o total direito de estar lá. Por outro lado, não existe doutrina mais rejeitada no nosso próprio meio. Não existe verdade mais execrada do que a doutrina da total soberania de Deus sobre tudo. Eles aceitam que Deus esteja em qualquer lugar, exceto em seu trono. Permitem que ele esteja nos seus trabalhos, em suas casas, até quando saem nas ruas. Creem que ele está no controle dos mundos, das estrelas. Creem que ele está em suas instituições religiosas. Permitem que ele seja o que controla a força do mar, as ondas do mar. Porém, quando ele ascende a seu trono no controle total, eles reagem, rangem os dentes, sussurram consigo mesmos, porém não aceitam. Quando proclamamos um Deus entronizado e seus direitos de fazer o que quiser com o que é seu, de dispor de criaturas como achar melhor, sem consultar a respeito do assunto, então nesse momento somos difamados, vaiados e também rejeitados. Eles tapam os ouvidos para nós porque o Deus que está em seu trono não pode fazer o que quiser com o que é seu. Porém, é um Deus entronizado que vamos pregar e vamos anunciar. É Deus sobre trono e ainda com cetro de justiça em suas mãos. Mostrarei aqui que Deus não apenas está assentado sobre o seu trono soberano, com seu cetro de justiça, mas que ele exerce seu direito. Vejamos algumas bênçãos dispensadas aos homens, assim como dons por sua eterna soberania. Entenda, homem nenhum pode reivindicar qualquer uma que seja de suas bênçãos e seus dons. Se você ponderar os fatos, concordará, e assim abra seus ouvidos e seus olhos à maravilhosa soberania de Deus. Assim ele escolhe dar a alguns e outros não. Dar a alguns, mas não a todos. Não é lícito? Eu te pergunto, não é lícito? Em tudo perguntaremos, não é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Um é como Saul, sobressai do ombro para cima. Outro é como Zaqueu, de baixa estatura. Uns gozam de beleza, de posições de privilégios. Outros são fracos, desprezíveis de beleza, vivem esquecidos. Quantos nunca viram a luz do sol? Outros levam por toda a sua vida olhos mais encantadores. Homens com saúde, vigor, estilos superiores, outros inferiores na mesma coisa. Porque uns são providos e outros não. Porque uns têm senso de compreensão, enquanto outros têm a mente entorpecida e teimosa. Que os homens digam o que quiser, porém nós declararemos: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Digam-me, você vê um Sócrates todos os dias? Um Platão? Um Isaac Newton? Por que Deus tem dado um intelecto superior a uns e outros não? Qualquer um pode ver que há uma diferença em cada ser humano desde seu nascimento. Um é eloquente, como George Whitefield, outro gagueja,
ainda quando fala apenas 3 palavras. A resposta sempre será: não é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou você pode acreditar nas causalidades ou até mesmo em destinos. Mentes poderosas são achados em homens que estão presos a alguma escravidão do seu próprio corpo. Uns têm palácios para morar, outros sofrem as misérias de suas nações. Uns são tirados na aurora da sua juventude, enquanto outros vivem 70, 80, 90 anos. Agora vejam, não é a Escritura que diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, vem de Deus? Bom, querido, até aqui, talvez você deva ter concordado comigo. Porém, quando aplicarmos essa mesma verdade à questão salvífica, à salvação dos homens, com certeza, alguns de vocês se levantarão. Talvez se sintam prejudicados, ofendidos, ultrajados, até mesmo injustiçados pela soberania de Deus. Afirmamos que Deus escolheu um povo na raça humana, porém eles dizem que o direito de assim fazer lhe é negado. Se a salvação fosse uma questão de direito, de reivindicação, por certo os anjos também teriam esse direito. Se os anjos do céu fossem restaurados, não prestariam melhor serviço do que nós, eu pergunto. Admirem então a soberania divina que levantou um número exato de eleitos na raça humana. Por que Israel foi escolhido enquanto a Assíria pereceu em sua idolatria? Porque Deus enviou a sua palavra a você, enquanto milhares ainda não a ouviram. Eles não teriam esse direito, porque dentro de uma mesma congregação, 2 ouvem a mesma mensagem do mesmo ministro. Um é tomado, porém o outro é deixado. Porque o efeito da mesma mensagem não é diferente em ambos. Com certeza, o salvo não agradecerá a si mesmo, mas a Deus. Talvez a ideia de um Deus absoluto, livre, soberano e que tem sim, Ele e Ele somente o livre-arbítrio, possa te incomodar, amigo. Mas isso é exatamente o que Ele é, e somente Ele. A Bíblia diz: a salvação vem do Senhor, deem glória a Ele. Porque Abraão foi tirado da sua terra para uma aliança. Porque Davi foi chamado ao reino. Porque Moisés foi escolhido para guiar o povo de Israel. Daniel permaneceu entre os príncipes. Eleger Paulo para ser apóstolo dos gentios e Pedro, apóstolo da circuncisão. Porque preparamos uma mensagem com toda expectativa, com toda oração, dedicação, mas de repente o poder de Deus não manifesta. Outras vezes, quando não esperamos, a Shekinah de Deus nos envolve. Porque oramos e pessoas são curadas, quando muitas vezes passamos anos pedindo a Deus para nos livrar de enfermidade, quando muitas vezes nem acontece. Não é lícito fazer o que quiser com o que é dele? Porém, há ainda, meu amigo, uma oração que cabe a mim e a você. Sou indigno das menor de suas misericórdias. Reconheço que tu tens o direito de fazer o que quiser. Se me esmagas, Senhor, tu não serás desonrado. Não tenho o direito de pedir que tenhas compaixão de mim. Apenas rogo, tens compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, se tu quiseres, és capaz de me perdoar. Porque estou vazio, sacia-me com o pão do céu. Porque estou nu, veste-me
com tua roupa de justiça, porque estou morto, dá-me vida. Talvez assim ele estende seu cetro de justiça e nos salve. Olhando a beleza da sua santidade, amando sua maravilhosa e graciosa soberania. Olharam para ele e foram iluminados. A soberania de Deus.